Pensamento e Vida, obra do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Novamente, Sr. Ronaldo Moraes e eu estamos aqui para que nós possamos refletir sobre essa obra que tanto nos inspira. Sr. Ronaldo. E nós agradecemos a esse contato nosso nesta mensagem e agradecemos a oportunidade que nos é dada para fazer uma reflexão na obra de Emmanuel. Corpo. Abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Lembremo-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons, de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. O espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha do ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhes são próprios. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexo da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física
às vezes por prazo curto, para tratamento de desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez do nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo, certo que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. É por isso que, muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade material ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que os reflexos geram reflexo e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Você sabe, senhor Ronaldo, esse parágrafo, esse capítulo, ele reforça aquilo que nós sempre lembramos aqui, que na obra divina não existe acasos. Não existe acasos, não existe injustiça, que nós somos, digamos assim, nós somos colhedores daquilo que plantamos. Isso. Aqueles que plantam bem, colherão o bem, inevitavelmente. Às vezes até nós achamos um pouco, a nossa visão da existência é tão limitada, que nós achamos que somos injustiçados. Por exemplo, alguém te faz o mal e, ao seu ver, se dá bem na vida. E você fala, nossa, mas eu sou tão legal, a pessoa me fez tanto mal e está tão bem. Veja, pessoal, cada um, como dissemos, colhe o que planta ou deixa de plantar aquilo que deixa de colher. Aquela pessoa que fez o mal, em algum momento, nem a justiça divina, eu não gosto nem de falar a justiça divina, eu gosto de falar a própria consciência daquela pessoa vai cobrar. Talvez naquela existência ela esteja se dissimulando, se autodissimulando, fingindo uma desatenção ou um desrespeito, mas na hora do desencarne, a consciência acende. A consciência é um santuário. Então, esquece aqueles que te fizeram mal. Inclusive, diga-se de passagem, é a lição do nosso mestre maior, nosso mestre Jesus, que nos ensina em vários momentos, sobretudo nos seus momentos finais do corpo físico, quando ele fala para os seus algozes, no momento que ele sentia todas as dores, físicas e emocionais, ele falava, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso. E além disso, ele nos ensina no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas. Mas Emmanuel nos mostra aqui que não existe acaso e que fazendo o bem, nós colheremos o bem. E o nosso corpo traz todos os recursos que nós precisamos e a estrutura que nós precisamos para aprender, para ajustar, para reparar e para evoluir. Bom, Hugo, reforçando o que você colocou agora, olha o que é dito aqui. Esse corpo, esse veículo carnal, né, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas, né, tudo isso está sob o comando de um único diretor,
a mente. A mente. Brilhante. Perfeita observação. Emmanuel, por isso que nós sempre refletimos. Esses nossos estudos, você precisa voltar a ler, todos nós precisamos voltar a ler. Leia com calma, com atenção, degustando cada parágrafo, porque essa frase aqui já nos abre um leque de ensinamento. E a gente percebe que o cuidado, reforçando o que você já comentou, o cuidado de Deus na preparação de todos nós, seus filhos. Sim. Nada fica sem o acréscimo para o nosso aprendizado. Agora, é importante nós entendermos, como filhos de Deus, agir dentro até do que você colocou em gravações anteriores, a prática do Evangelho. Sim. Não é? Porque a gente, sem o Evangelho de Jesus hoje, nós nos perdemos. E complementando, senhor Ronaldo, suas observações, o Evangelho é um manual de vida. É um manual para toda a vida e além dela. Se nós lermos o Evangelho e entendermos e aplicá-los, a vida fica muito mais leve. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos de dor, na verdade, pode ser um reparo. Isso. Sabe quando você toma um remédio amargo? Mas por que o adulto não chora quando toma um remédio amargo? Porque ele sabe que tem um propósito. É verdade. A criança ainda não sabe e ela reclama. Eu lembro quando eu era muito pequenininho, meus pais me levavam para tomar aquela vacina, lembra do Zé Gotinha? Então tinha aquela vacina amarga pra caramba, a gente chorava. A gente chorava só de ver os outros coleguinhas chorar. Tava na fila e ficava aquele terror danado, e era uma gotinha, mas tinha vacinas piores. Tinha aquela agulhinha, que doía muito mais. A criança, ela chora porque ela não entende. Claro, fisicamente ela é mais frágil, emocionalmente também, mas ela chora sobretudo porque ela não entende aquele amargo, aquele desconforto. Assim como nós, adultos, não entendemos que muitos amargos que nós provamos da vida, na verdade, não é algum tipo de digamos assim, de desatenção divina. Pelo contrário. Uma das definições do nosso grande Pai é amor. Deus é amor. Basta olhar a criação. Então, quando nós provamos um remédio amargo, entendendo a literatura espírita, espiritualista, e como estávamos dizendo, lendo e degustando e aprendendo com o Evangelho, nós vamos entender aquilo que o nosso Mestre Jesus nos dizia. Perfeito. Meu jugo é leve e o meu fardo suave. E um detalhe, Jesus nos dá umas explicações assim muito simples, a gente que não dá atenção. Aquela questão quando ele coloca, a cada um segundo suas obras. Brilhante. Eu não tenho que contestar isso. Então, se eu prestar atenção no que ele colocou, eu passo a entender o porquê que eu estou passando isso ontem, hoje e passarei amanhã. Dentro que no final da mensagem, está aqui, ó, lei do auxílio. O Evangelho, se a gente colocar dentro da lei do auxílio, é para nos auxiliar. Sim. Né? Mas nós recusamos muitas vezes esse auxílio, né? Sim. Porque adolescente que somos, sabe quando o pai quer proteger, filho, deixa que eu te levo, não, deixa que eu te cuido, olha só, isso aqui tá legal, e o adolescente recusa a ajuda dos pais. Por quê? Porque ele acha que ele sabe. Porque quando a gente não sabe de nada, a gente acha que sabe de alguma coisa. Quando a gente aprende um tiquinho, a gente tem a certeza que não sabe de nada. Exatamente. O adolescente, ele se acha, digamos assim, sabedor. E depois a maturidade vai mostrando que não é bem assim. Nós somos adolescentes, digamos assim. Por isso que a gente lê e não assimila, ou às vezes nem lê. Mas enfim, estamos todos aprendendo. E só uma informação reflexiva aqui, que ficaríamos o dia inteiro refletindo sobre os ensinamentos de Emmanuel. Mas ele fala aqui, ó, o espírito inquilino da casa física. Ele nos lembra que nós somos espíritos. E o espírito que nós somos está habitando momentaneamente nesse corpo físico. Olha, sempre vale lembrar que o vídeo acaba aqui, mas os nossos estudos estão apenas começando. Que você leia, releia
Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e nos encontraremos aqui muito em breve, hein, senhor Ronaldo? Isso. E muita paz hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.